Estamos de volta, amados, aqui com a Política Nacional de Assistência Social. Nós temos aí a política de 2004, que é aqui a nós é solicitada, né? E até então nós vimos os primordiais elementos vinculados à ideia de produção de conhecimento, de estatística, tanto em relação a ações que podem ter a necessidade de assistência social, né, quanto às questões de recursos que serão destinados a essa assistência social. A partir de agora, nós vamos falar de algumas ações típicas da própria política, ou seja, depois que nós temos aqueles gráficos, como que isso será aplicado na ação de assistência social, perfeito? E aí nós temos vários elementos que a gente precisa comentar. Muitos dos elementos nós já estudamos, nós já conhecemos, né? Eles agora apenas serão aí citados quando for necessário, mas alguns outros elementos é necessário que a gente tenha alguns comentários, que a gente foque, que a gente entenda, né? Exatamente porque eles não foram ditos anteriormente. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos começar aí os nossos trabalhos, né? Vai lá na página 31 do material, né? Do material que você pegou do vídeo anterior, né? Na página 31 começa lá falando sobre então essa política pública de assistência social, né? Como que é realizada essa política nacional, essa política pública de assistência social. Aí ele começa dizendo, olha, é necessário respeitar o que a Constituição Federal diz, o que a LOA diz, né? Tudo bonitinho, né? Aí dá aí algumas definições, até que chega aqui numa definição bem importante que pode cair na sua prova, exatamente por ser pontual, né? Ele vem dizer assim, ó, a proteção, cadê minha caneta? Aqui. A proteção social deve garantir as seguintes seguranças. Aí ele vem dizer, segurança de sobrevivência, que também pode ser chamado de rendimento ou de autonomia, a segurança de acolhida, né? Ou a segurança de convívio ou vivência familiar. Então perceba que a proteção social ela leva em consideração 3 formas de segurança. Primeira forma de segurança, segurança de sobrevivência, pode cair esse termo para você. Essa de sobrevivência, ela pode estar do nome como rendimento ou autonomia, é a mesma coisa. A segurança de acolhida é outra forma de segurança, e a segurança de convívio ou vivência familiar. São 2 nomes para a mesma segurança, tá? Então eu tenho aí 3 formas de segurança. E aí ele vem dizer, existem essas 3 formas e ele nos dá exatamente essas definições. Então no próximo parágrafo ele vem dizer, olha, existe a segurança de rendimentos. Qual é a segurança de rendimentos? Uai, é a de sobrevivência, né? É a de sobrevivência, rendimento e de autonomia, tá? Essa segurança de rendimentos aqui. Depois dele, existe a outra segurança, no outro parágrafo, que é a segurança da acolhida, né? Que é a segurança da acolhida. E depois, existe ainda a segurança da vivência familiar ou segurança do convívio. 2 nomes para a mesma segurança, né? Segurança da vivência familiar ou segurança do convívio. O que você precisa entender para fins de prova? Você precisa entender para fins de prova que existe 3 conjuntos de segurança e esses 3 conjuntos de segurança existem definições distintas para cada uma delas, né? No primeiro conjunto, que é a segurança de rendimento, de sobrevivência ou de autonomia, né? Ele vem dizer, obviamente, como o nome é rendimento, ele está muito vinculado à questão financeira.
a questão econômica, a questão de rendimento monetário, né? De rendimento monetário. Isso é a ideia de segurança de rendimento. Então ele começa a dizer para a gente, ó, segurança de rendimento não é uma compensação. Então ele fala, não é uma compensação do valor do salário mínimo inadequado, mas a garantia de que todos têm uma forma monetária, preste atenção, todos têm uma forma monetária de garantir sua sobrevivência, independentemente de suas limitações para o trabalho ou desemprego. É o caso de pessoas com deficiência, idosos, desempregados, famílias numerosas, famílias desprovidas de condições básicas para sua reprodução social em padrão digno e cidadã. Então, basicamente, o que ele está falando é o seguinte, olha, a segurança de rendimento é uma segurança onde que as famílias que necessitem ter uma forma monetária para a sua sobrevivência, né? E aí você entra aqui o próprio BPC, benefício de prestação continuada, né? O próprio Bolsa Família, né? Ou seja, benefícios que entram um rendimento, né? Um rendimento na conta para que eles tenham ali uma forma de garantir essa sobrevivência, independentemente de suas limitações para o trabalho e desemprego. Né? E ele vai falar, olha, isso para pessoas com deficiência, idosos, empregados, famílias numerosas, famílias desprovidas para condições básicas para sua reprodução social em padrão digno e cidadã. Né? Quando nós falamos sobre essa política, né, de proteção de rendimento, é muito comum, né, as pessoas terem, pelo menos o senso comum brasileiro, né, as pessoas terem uma certa negatividade em relação a esse benefício, né? Essa política de segurança de rendimento. Só que essas pessoas esquecem que essa política de segurança de rendimento, ela é, inclusive, um dos caminhos para um gerenciamento econômico em várias comunidades, não é? Então, entenda comigo. Quando você tem famílias que não têm nenhum tipo de condição econômica para se manter, e essa família recebe, por exemplo, um Bolsa Família, você passa a ter naquela comunidade alguém com dinheiro para fazer gastos na própria comunidade. Então, o Bolsa Família é uma das formas, o benefício de prestação continuada é uma das formas, ou qualquer outro benefício que vá para fins de rendimento, é uma das formas para fazer com que a ação comercial daquela respectiva comunidade exerça uma melhora econômica, porque eles irão adquirir coisas na farmácia, no mercado, na padaria, né? Ali próximo à sua residência. E isso é sim uma forma de gerar economia para a própria cidade, não é? Então, uma das formas mais reais, mais condizentes de fazer com que a economia cresça é fazer com que as pessoas tenham rendimentos. E uma dessas formas é exatamente essa proteção de rendimento que vem aí com os respectivos benefícios, né? Agora, é óbvio, isso não significa que o ato de dar o benefício é uma intencionalidade, tem como intencionalidade que para todo sempre essas famílias que recebem esses benefícios venham receber para toda a vida. Não é essa a intenção, mas a intenção é que elas tenham ali uma proteção social, que elas tenham ali uma dignidade na sua vida, dando a elas então ali uma certa segurança em relação à sua própria família, né? Uma segurança familiar, deixando então assim com que as crianças, por exemplo, consigam frequentar uma escola, né? Que consigam ir ali a algum posto de saúde, fazer algum tipo de exame, né? Que há uma necessidade para que essas pessoas tenham alguma chance de não precisar mais de tais benefícios, né? Daí um dos motivos dessa proteção social voltada aí para o rendimento, voltado aí para a sobrevivência, voltado aí para a autonomia dessas pessoas,
Perfeito isso? Tá? Por isso que ele é tão importante. Então, o primeiro que nós vimos foi aí, né, a segurança de rendimentos. A segurança de rendimentos. Além dessa segurança de rendimentos, nós temos a segurança de acolhida, né? De acolhida. A segurança de acolhida, ela tem muito a ver com a ideia de serviços primordiais para grupos de pessoas que tenham necessidades claras e precisas. É por isso que ele vem dizer assim: a segurança de acolhida entende-se como uma das seguranças primordiais, ele até usa a palavra que eu citei, primordiais da política de assistência social. Ela opera uma provisão de necessidades humanas, que começa com os direitos à alimentação, vestuário, abrigo, né? Próprios à vida humana em sociedade, né? Então, a segurança de acolhida, ela dá, obviamente, ali os direitos primordiais, como, por exemplo, direito à alimentação, vestuário e abrigo, né? E aí, óbvio, né, que ele vai oferecer essa segurança para aqueles que a ela necessitam, né? Então, ele fala assim: é possível, todavia, que alguns indivíduos não conquistem por toda a sua vida ou por um período dela a autonomia dessas provisões básicas. Ou seja, é possível que alguns indivíduos, durante algum momento da sua vida ou durante toda a sua vida, não consiga garantir os seus próprios alimentos, não consiga garantir os seus próprios vestuários, né? Por exemplo, pela idade, uma criança ou um idoso, né? Por alguma deficiência ou por restrições momentâneas ou contínuas da saúde física ou mental, né? Ele está dizendo, ó, se acontecer pessoas que não têm condições de garantir os seus alimentos, os seus vestuários, seu abrigo próprios da vida humana, né? Essas pessoas serão oferecidas a segurança de acolhida, né? A segurança de acolhida, tá? E aí, obviamente, essa segurança de acolhida, ela vai abranger vários elementos. Pense um pouco comigo. Quando eu penso em alguém que é viciado em crack, né? E que está em situação de rua exatamente por conta do seu vício no crack, né? É óbvio que para essa pessoa, né, é oferecido, né, ali a ideia da segurança da acolhida, oferecê-lo o direito à alimentação, ao vestuário, a abrigo, né? É por isso que ele coloca ainda no parágrafo logo abaixo essa situação. Ele fala assim: outras situações podem demandar acolhida, né, nos tempos atuais. É a necessidade da separação, é a necessidade de separação da família ou da parentela por múltiplas situações, como violência familiar, pode gerar essa acolhida, né? Ou violência social, drogadição, alcoolismo, desemprego prolongado e criminalidade, né? Tudo isso pode, obviamente, gerar ali uma necessidade de acolhida para essas pessoas, né? E, obviamente, essa necessidade de acolhida é novamente para colocá-la na sociedade, né? Fazer com que ela tenha acesso a uma vida digna diante da sociedade que ela está. Um outro elemento que nós temos é a segurança da vivência familiar ou segurança do convívio, né? Pode ser tanto um quanto o outro. Como o nome diz, essa está relacionada a uma tentativa, a uma ação voltada para fortalecimento das famílias e dos vínculos familiares, né? É sobre isso que ela vem dizer, né? E ela vem falando o seguinte, ó: é uma das necessidades a ser preenchida pela política. Isso supõe a não aceitação de situações de reclusão, de situação de perda das relações. É de própria natureza humana o comportamento gregário. Ele está dizendo, olha, é naturalmente do ser humano que vivam em comunidades, né? E ele fala, é na relação que o ser cria sua identidade, reconhece sua subjetividade, ele vem explicando algumas coisas, né? A sociedade de vida desenvolve potencialidades, subjetividades coletivas. Aqui ele vem dizer, importante isso, né? Subjetividades coletivas, construções culturais, políticas e, sobretudo, processos civilizatórios.
As barreiras relacionais criadas por questões individuais, grupais, sociais, por discriminação ou múltiplas inaceitações ou intolerâncias estão no campo do convívio humano. A dimensão multicultural, interregional, interterritorial, interdisciplinar, entre outras, deve ser ressaltada nos respectivos direitos ao convívio. Basicamente, o que ele está dizendo é o seguinte: olha, a segurança da vivência familiar ou da segurança do convívio é uma ação para gerar o direito ao convívio, independentemente das situações em que ele viva. Seja questões vinculadas a subjetividades coletivas, construções culturais, questões políticas, sejam questões vinculadas a dimensões multicultural, intergeracional, interterritorial, né? É necessário gerar ali o direito do convívio dessas pessoas. Então, quando falamos em segurança para fins de prova, né, é necessário a gente lembrar, quando a gente fala em proteção social para fins de prova, é necessário a gente lembrar, essa proteção social, ela garante 3 grupos de seguranças, entre elas, a segurança do rendimento, né, questões monetárias, propriamente dito, a segurança de acolhida, né, para aquelas situações mais elementares dos direitos dessas pessoas, né, e ainda a segurança de vivência familiar ou segurança de convívio por questões aí culturais, da própria natureza humana, ela vai ser tratada nesse sentido. Beleza isso? Tranquilo? Bom demais. Então essas são as 3 seguranças. Depois disso, o Plano Nacional de Assistência Social, ele vem novamente falar para a gente sobre os princípios da assistência social, sobre as diretrizes da assistência social e sobre os objetivos da assistência social na sua Política Nacional de Assistência Social. Né? A Política Nacional de Assistência Social vem nos falar sobre isso. Né? E aí, basicamente, ele vem repetir muito daquilo que nós já falamos, né? Sem maiores problemas. Pode usar uma terminologia ou outra diferente, mas basicamente é isso. Começando pelos princípios, bastante tranquilos, ele fala: princípio, a supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade econômica. Né? Então, o atendimento às necessidades, eles deve ter uma supremacia em relação a exigências de rentabilidade econômica. Ainda mais porque quando nós falamos da própria questão de assistência social, a gente tem que lembrar da proteção social especial, por exemplo, né, da proteção especial, aonde que é independentemente de rentabilidade econômica. Bastante tranquilo. Depois ele fala universalização dos direitos sociais, né, a fim de tornar destinatária a ação assistencial alcançar pelas demais políticas públicas, universalizar para que todo mundo tenha acesso. Já comentamos isso também lá atrás, na própria LOAS, né, para que tenha acesso às demais políticas públicas, como saúde, educação, cultura, entre outras. Né? Depois ele fala: respeito à dignidade, palavra-chave para assistência social, garantia da dignidade, respeito à dignidade do cidadão, a sua autonomia, os seus direitos e benefícios, serviços de qualidade, que todos tenham serviços de qualidade, bem como a convivência familiar e comunitária dessas pessoas, vedando-se qualquer, também como falamos bem isso anteriormente, vedando-se sobre qualquer comprovação vexatória de necessidade, também sem maiores problemas. Depois ele fala igualdade de direitos no acesso ao atendimento, igualdade de direitos, né? Também já trocamos essa ideia, né? Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, garantindo-se a equivalência às populações urbanas e rurais. Né? Amados, aqui eu tenho só um comentário que eu acho que eu não falei lá atrás, mas eu prefiro falar aqui então. Quando aqui ele fala igualdade de direitos no acesso ao atendimento sem discriminação de qualquer natureza, né? Nós não podemos aí entender prioridade como discriminação ou privilégio. Nós não podemos entender assim. Prioridade é prioridade. Prioridade é tratar o desigual como desigual. Tá? Então, quando você tem ali uma ação da assistência social para um determinado grupo de pessoas mais vulnerável, no primeiro momento em relação a outros grupos de pessoas, isso não é ali uma discriminação aos outros grupos de pessoas. Não, na verdade, isso é uma prioridade daquele grupo. Tá? Então, não confunda prioridade com discriminação.
né? Em relação àquilo que está. Então, quando um determinado grupo é atendido primeiro do que outro, né, você tem vários fatores que levam a esse atendimento. Isso não é a discriminação deste que não foi atendido primeiro. Beleza isso? Tá? Então, não confunda a palavrinha prioridade. Tá? Prioridade. Prioridade é prioridade. Ela deve ser atendida primeiro. Beleza isso? Tranquilo? Entendemos? Bom demais. Beleza. Depois ele vai falar ainda dentro aqui dos princípios, a divulgação ampla dos benefícios, né? Divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos, bem como dos recursos do dinheiro que será gasto em tais ações, né? A própria Política Nacional de Assistência Social, como nós vimos nos gráficos de 2002 e 2003, né, demonstra claramente ali a divulgação desses benefícios, dos recursos, da onde que vem, como que está sendo gasto, né? Isso é divulgação. Na divulgação, vimos essa divulgação na aula anterior, tá? Então, bastante simples. Depois disso, a política vai falar das diretrizes. As diretrizes, ela cita as duas que estão na Constituição, as 3 que estão na LOAS e acrescenta 1. Né? Lembra que tem 2 na Constituição, 3 na LOAS e acrescenta mais uma diretriz aqui na Política Nacional de Assistência Social, beleza? Então ele fala, primeira diretriz, descentralização política administrativa. Já sabemos o que é isso, né? Isso está tanto na Constituição, quanto na LOAS, quanto na Política Nacional e qualquer outro que venha falar diretriz vai estar. Né? Então, diretriz entra essa descentralização política administrativa. Tá? Participação da população, também já trocamos essa ideia. Está na Constituição, está na LOAS e também está aqui na Política Nacional de Assistência Social como diretriz. Né? Primazia da responsabilidade do Estado. Né? A primazia da responsabilidade do Estado está na Constituição, ou melhor, está apenas na LOAS e aqui na política. Essa não está na Constituição. Está lá na Lei Orgânica de Assistência Social e está aqui na Política Nacional, repetindo. Porém, todavia, contudo, a Política Nacional acrescenta mais uma que não está na LOAS nem na Constituição Federal. Tá? E ela pode acrescentar? Pode, desde que não seja contrário às 3 anteriores. Né? Ela pode, e ela fez. E aí ela faz isso acrescentando uma que eu gosto bastante, né? Que é a centralidade na família para a concepção e implementação dos benefícios, serviços, programas e projetos. Então, toda a ação tem centralidade na família, tem centralidade na família. É uma diretriz acrescentada aqui na Política Nacional de Assistência Social. Então, lembre-se dela. Essa se encontra na Política Nacional de Assistência Social, essa quarta diretriz aqui citada. Ok? Beleza? Bom demais. Aí, nós chegamos aos objetivos. Os objetivos da Política Pública de Assistência Social, né, ela aqui tem alguns pontos que eu quero comentar com você. Na verdade, ela me fala em 3 objetivos, né, aqui da política pública, né, 3 objetivos com alguns termos, com algumas terminologias que, ao ler, pode gerar uma certa subjetividade. Então, para evitar essa subjetividade, tratarei aqui com você com calma. Quais são esses objetivos? Né? Então, ele fala assim, olha, é necessário atender, primeiro ele fala assim, é necessário atender a contingências sociais e a universalização dos direitos sociais. Né? E para isso ele vai objetivar, prover serviços, programas, projetos e benefícios, tanto de proteção social básica quanto de proteção social especial. Até aqui tranquilo para gente. Né? Você sabe o que é cada uma. Né? Para famílias, indivíduos, então família, como família, indivíduo, isoladamente, e grupos. Grupos aqui você tem que entender grupos não familiares, né? Que também podem necessitar, aí, obviamente, dessa assistência social. Né? Grupos, dentro desses grupos podem conter, dentro dos grupos, indivíduos, e dentro desses grupos podem conter famílias. Tá? Então, grupos, por exemplo, posso citar aqui, sei lá, uma comunidade indígena, é um grupo. Tá? É um grupo. Dentro da comunidade indígena vai ter famílias.
tá? Mas também pode ser grupos que tenham indivíduos, perfeito? Posso ter grupos que tenham indivíduos aí. Então, há a necessidade desses serviços atender à universalização dos direitos sociais para essas pessoas. Tranquilinho esse princípio, de boa, né? Ou melhor, esse objetivo, né, de boa. E aí depois ele vai para um outro objetivo, que ele fala assim: contribuir com a inclusão e a equidade de usuários e grupos específicos. Então preste atenção, contribuir com a inclusão. Primeira palavra-chave, incluir pessoas na sociedade. Então o objetivo é incluir pessoas na sociedade. Só que ele fala mais um outro termo, que eu já falei anteriormente, mas aqui eu quero deixar ele mais claro. Ele fala contribuir com a inclusão e a equidade. O que é equidade? Equidade é tratar o diferente como diferente. É tratar é tratar aí a desigualdade na medida da sua desigualdade. Isso é equidade, né? Então, quando você tem uma ação específica, por exemplo, para as pessoas com deficiência, você está tratando isso com equidade. E aí, óbvio, eu quero, então, contribuir com a inclusão das pessoas com deficiência mediante a equidade, tratando elas com as suas respectivas especificidades, não é? Tratando a sua diferença pela sua diferença, porque só assim gerará a verdadeira igualdade, né? Então ele fala, e a equidade dos usuários e grupos específicos, ampliando o acesso a bens e serviços socioassistenciais básicos e especiais, tanto em área urbana quanto rural. Né? Então o que ele está falando? Olha, os serviços, programas e projetos, que nós já vimos, será para famílias, indivíduos e grupos, mas nós também temos que tratar voltado para a inclusão dessas pessoas e a equidade de tais ações. Perfeito isso? Aí depois ele vem aí dar uma informação que, ao meu ver, é questão de sua prova. Isso mesmo. Esse próximo objetivo, ele vai cair na sua prova. Né? Ele vai cair na sua prova. E ele vai cair na sua prova, primeiro, porque, de certa forma, ele já foi acrescentado na própria diretriz. Né? Então, a diretriz aqui, ó, da política, ele fala centralidade na família para a concepção e implementação dos benefícios, serviços, programas e projetos. E aí, então, ele vem no objetivo dizer assim, assegurar que as ações no âmbito da assistência social tenham centralidade na família e que garantam a convivência familiar e comunitária. Ou seja, quando você tem aqui uma diretriz que fala diretriz centralidade na família, o objetivo fala, né? Cumpra-se. Cumpra-se o que a diretriz determina. É isso que o objetivo está dizendo. Né? Então, se você tem em uma diretriz centralidade na família e o objetivo vem falar a mesma coisa, não é uma repetição. É simplesmente ele dizendo, olha, é meu objetivo assegurar. Assegurar o quê? Que tenha centralidade na família. Né? Por que eu tenho que assegurar que tenha centralidade na família? Simples. Eu tenho que assegurar isso porque a centralidade na família, agora, pela própria Política Nacional de Assistência Social, como política pública de assistência social, é uma diretriz que deve ser seguida. Perfeito isso? Tranquilo? Bom demais, né? Bom demais. A partir daí, saindo das diretrizes, objetivos e princípios, essa Política Nacional de Assistência Social vai nos dar algumas definições, né? Algumas definições. Uma primeira definição é uma definição muito importante, muito importante, que nós precisamos começar a entendê-la. Então eu vou bem com calma nela e eu vou ler verdadeiramente essa definição com você, né? Porque ela é bem importante, que é a definição de usuário. Eu sempre brinco dizendo o seguinte, que existe basicamente dois tipos de usuários. Usuários de drogas e usuários de serviços. Né? No caso aqui, nós estamos falando de usuários de serviços. Né? Usuário de serviços. Quem é esse usuário? Né?
quem é esse usuário? Aí ele vem dizer aqui uma definição para isso. Né? Ele fala, ó, o usuário da política de assistência social é cidadãos e grupos, então tanto indivíduo quanto grupo de indivíduos, que se encontrem em situações de vulnerabilidade e risco, tais como, então primeiro, cidadão e grupos que encontram em situações de vulnerabilidade e risco. Pronto, é isso que você tem que entender como usuário. O restante, ele vem citar como exemplificações, que aí a gente precisa conhecê-las. Ele fala tais como, então é um rol exemplificativo. Tais como não é um rol taxativo, não é somente estes, é tais como estes. Perfeito? Um rol exemplificativo. Aí ele vem dizer famílias e indivíduos com perda ou fragilidade de vínculo de afetividade, pertencimento e sociabilidade, ciclo de vida, identidades estigmatizadas em termos étnico, cultural, sexual, né? Então ele vem aqui identidades estigmatizadas em termos étnicos, cultural e sexual. Então ele está falando aqui de pessoas que podem sofrer algum tipo de preconceito, né, algum tipo de juízo valorativo, algum tipo de racismo ou qualquer coisa nesse sentido, por questões étnicas, questões cultural e sexual, né, entra aqui dentro desse aspecto da desvantagem, né? Obviamente, é necessário que essas pessoas estejam em situação de vulnerabilidade e risco. Tranquilo? Tá? Aí ele fala ainda, pessoas com desvantagem pessoal resultante de deficiência, exclusão pela pobreza e ou no acesso às demais políticas públicas, né? Você tem ali dificuldade no acesso a essas políticas públicas, uso de substâncias psicoativas, né? Diferentes formas de violência advinda de núcleo familiar, então ali violência de núcleo familiar, grupos e indivíduos, então pessoas que sofrem algum tipo de violência, né? Inserção precária ou não inserção no mercado de trabalho, tanto a precária ou a não inserção no mercado de trabalho, formal e informal, né? Estratégias e alternativas diferenciadas de sobrevivência que podem representar risco pessoal ou social. Tá? Agora, todos esses aqui citados a partir do tais como são exemplificações. Porque quem é o usuário? Usuários são cidadãos e grupos que se encontram em situação de vulnerabilidade e risco. E aí você pode acrescentar vários outros aqui. Porque aqui, quando ele fala tais como, é tais como estes. Ou seja, ele acrescenta outros que podem ser parecidos com estes. De boa isso? Tranquilo? Entendemos? Bom demais. Ok. Depois disso, a Política Nacional de Assistência Social volta a nos falar sobre as proteções. Só que quando ela fala sobre as proteções, elas acrescentam algumas informações bem importantes a partir da política que a gente precisa compreender. A primeira que ela vem dizer é a proteção social básica. Ótimo. Né? Quando a gente fala em proteção social, a gente tem que lembrar lá, é melhor prevenir do que remediar. Quando eu falo da básica, eu estou falando da prevenção. Lembra-se disso? É por isso que ele fala, proteção social básica tem como objetivo prevenir situações de risco, papapá. Aí ele vem aqui dando vários exemplos em relação a isso, tá? Em relação a essa situação de pessoas que podem estar em situações que é necessário que haja uma prevenção para tal fim. Né? Aí fala discriminações etárias, étnicas, de gênero, papapá. Ok, né? E entre elas, ele cita aí duas. Né, eles citam duas. Uma que ele vem citar é o PAIF e a outra que ele vem citar é o BPC. O BPC nós já conversamos. Né? O BPC nós já conversamos ali, é o benefício de prestação continuada. Né? Mas além delas, ele também cita o Programa de Atenção Integral à Família, o PAIF, né? Que serão executadas pelas 3 instâncias de governo, ou seja, União, estados, municípios e, obviamente, o Distrito Federal.
né, o Distrito Federal. Ele está dizendo, olha, o PAIF, que é um programa de atenção integral à família, é uma forma, né, de gerar essa tal proteção social básica. Tá? Uma forma de gerar essa tal proteção social básica. Perfeito isso? Tá? Depois, né, ele vem citar o BPC, que aí, obviamente, né, garante uma renda básica a pessoas idosas, pessoas com deficiência que não conseguem ser mantidas ali pela sua família, conforme o que nós já estudamos lá na Lei Orgânica de Assistência Social, inclusive citada aqui pela política novamente. Tá? Isso é quando a gente fala sobre a política de proteção social básica. E além disso, ele ainda vem citar aqui depois, quer ver? Os benefícios eventuais aqui, ó. Ele ainda cita os benefícios eventuais, que também já estudamos. Mas, basicamente, ele fala, ó, os benefícios eventuais, né, estão estabelecidos lá no artigo 22 da LOAS, que nós já estudamos, né, e também, de certa forma, se encontra dentro da proteção social básica, né, dentro da proteção social básica. Então, ele vem dar exemplificações de como que elas são feitas. Bastante simples isso, né, bastante simples. E aí, ele me dá uma informação que você já sabe, que tem muitas chances de cair na sua prova, que é em relação ao CRAS. Mas basicamente ele está dizendo o seguinte, olha, a proteção social básica, proteção social básica, será executada de forma direta nos Centros de Referência de Assistência Social, o CRAS. Simples, né? Então, eles serão oferecidas no CRAS. Mas preste atenção nisso aqui. Em nenhum momento eu afirmei que a proteção social básica serão oferecidas somente e exclusivamente no CRAS. No CRAS, isso é oferecido de forma direta. Preste atenção nisso. A proteção social básica no CRAS é oferecido de forma direta. Né? Por isso que ele vem dizer, em outras unidades básicas e públicas de assistência social, também serão ofertadas. Né? Também serão ofertadas. Então, além do CRAS, outras unidades básicas e públicas também poderão ofertar essa proteção social básica, de forma direta também. Né? Mas ele vem dizer ainda, bem como de forma indireta, nas entidades e organizações. Lembra aquelas entidades e organizações que é feita pelo próprio cidadão, pela própria sociedade? Né? Essas também oferecerão ali uma proteção social básica, né? Para as pessoas, para os grupos de pessoas, para as famílias, para os indivíduos que tenham essa respectiva necessidade. Perfeito isso? Tranquilo? Tranquilo? Beleza. Beleza. Depois disso, ele vem me dar uma informação ainda sobre o CRAS, que é um parágrafo também muito importante para fins de prova, que é o primeiro parágrafo aqui da sua definição. Ele fala assim, ó, o Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, é uma unidade pública, estatal, de base territorial. Preste atenção nisso aqui, pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Localizado em áreas de vulnerabilidade social. O CRAS, conforme a Política Nacional de Assistência Social, deve estar localizado em áreas de vulnerabilidade social. Localizados em área de vulnerabilidade social. O CRAS deve estar localizado em área de vulnerabilidade social. Não esqueça disso. Perfeito? E aí ele continua, que abrange um total de até 1.000 famílias ano. Então, o CRAS deve atender até 1.000 famílias anos. Né? 1.000 famílias ano. Executa serviço de proteção social básica, organiza e coordena a rede de serviços socioassistenciais locais da política de assistência social. Perfeito? Então, o CRAS está localizado em área de vulnerabilidade social e deve atender um total de até 1.000 famílias anos. Se dentro dessa localidade, então, tiver a necessidade de atender mais de 1.000 famílias ano,
essa localidade de área de vulnerabilidade social deverá ter mais de um CRAS. Então pense em prédios, casas, em ambientes físicos. Perfeito isso? Então, se é uma área de vulnerabilidade social, terá um CRAS. E ele vai atender até 1.000 famílias ano. Se tiver que atender dentro dessa mesma localidade mais de 1.000 famílias ano, né, terá ali um segundo CRAS. Né? Então é 1.000 famílias ano por CRAS. Perfeito isso? Entendemos? De boa? Tá? Então bem importante essa informação também, que você não pode esquecer para fins de prova. Tá? Não pode esquecer para fins de prova. Todas essas informações que eu estou falando são importantes, nós vamos rever nos exercícios. Tá? Então tem ali uma bateria de exercícios, onde nós vamos ver vários desses elementos, né, que são extremamente importantes para entender mais ou menos como que o examinador pode cobrar sobre tais demandas. Né? E aí ele vem falando ali sobre algumas ações realizadas pelo CRAS, né? Ele fala que no CRAS é desenvolvido também o programa de atenção integral a famílias, né? Que é o PAIF e tal. Beleza, né? Ele realiza ainda sobre orientação gestor municipal da assistência social. Sim, o CRAS é de responsabilidade do município, né? Então ele se orienta pelo gestor municipal da assistência social, bastante tranquilo aí. Tá? E aí ele vem dizer, olha, e aqui um outro ponto importante. Ele fala assim, olha, o serviço de proteção básica de assistência social, esse que nós estamos comentando agora, né, eles serão ali voltados para várias ações, né, vários mecanismos, né, vários mecanismos. E ele fala assim, esses mecanismos, né, são, e aí ele me dá um rol de ações de proteção base de assistência social, que é importante você conhecer que elas existem. Então, primeiro ele fala, ó, programa de atenção integral à família, o PAIF, tá lá dentro do CRAS, da proteção social básica, ou melhor, tá lá na proteção social básica. Programa de inclusão produtiva e projeto de enfrentamento da pobreza, tá lá. O centro de convivência para idosos, tá lá dentro da proteção social básica. Serviços para crianças de 0 a 6 anos, que visem o fortalecimento dos vínculos familiares a essas crianças. Né? O direito de brincar, ações de socialização e de sensibilização para a defesa dos direitos da criança. Está lá também como proteção social básica. Né? Serviços socioeducativos para crianças, adolescentes e jovens na faixa etária de 6 a 24 anos, visando sua proteção, socialização e o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Né? Beleza, aqui eu tenho um comentário importante. Tá? Conforme o Estatuto da Criança e Adolescente, serviços socioeducativos, principalmente medidas socioeducativas no âmbito jurídico, só é oferecida para adolescentes. Crianças têm medidas educativas, tá? Medidas educativas. É só para os encargos de consciência do professor, tá? Então o ECA vai falar que crianças têm medidas educativas, né? E adolescentes têm medida ali socioeducativas. Todas elas, sim, tanto a criança quanto a adolescente, para proteção, socialização e o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários dela. Perfeito? Tranquilo? Tá? Então, conforme o ético. Kennedy, então aqui está contra o ECA? Não. Quando ele usa o termo socioeducativo para crianças, adolescentes e jovens, né, ele basicamente está usando um termo para os dois. E aí, como ele usa o termo educativo também, ó, aí se você colocasse um barra educativo, ele caberia a criança. Né? É só a nomenclatura diferente, só a forma de expressar de forma diferente. Perfeito? Então, aqui ele fala socioeducativo para crianças e adolescentes de 6 a 24 anos, né? Visando ali sua proteção, fortalecimento, familiares. Beleza. Ainda, programas de incentivo ao protagonismo juvenil e de fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários deles, né? E o Centro de Informação e de Educação para Trabalho voltados para jovens e adultos. Então, Centro de Informação e Educação de Trabalhos, aí voltados para jovens e adultos. Essas aqui, todas elas, são serviços de proteção básica de assistência social. Está dentro da proteção social básica.
tá? Da proteção social básica de assistência social. Beleza? Depois disso, obviamente, ele vai falar sobre a proteção social especial. Como nós já sabemos, a proteção social especial, ela visa o ato de remediar, né? Ela visa o ato de remediar as situações. Então, uma situação, alguém já teve o seu direito retirado, né? Então, há necessidade de remediar essa ação, tá? Remediar essa ação. Quando a gente fala sobre essa proteção social especial, o que mais nos interessa aqui em relação à política nacional de assistência social, né, é exatamente entender que ela divide essa proteção social especial em 2 grupos. Entenda, então? Isso aqui é novidade para a gente. Segundo a Política Nacional de Assistência Social, a proteção social especial, ela é organizada em 2 grupos. O primeiro grupo é o grupo de média complexidade e depois um segundo grupo, que é o grupo de alta complexidade. Então, a gente pode entender, então, que eu tenho a proteção social básica, ok, já entendemos. Além disso, temos a proteção social especial, ok, já entendemos. Só que a proteção social especial, ela atende em 2 grandes áreas. A primeira área é a de média complexidade e a segunda área é de alta complexidade. É a de alta complexidade. Tranquilo? Perfeito? Ok. Quando ele fala isso, ele nos dá a definição de ambas, né? Ele vai me dizer o que é essa tal média complexidade e ele vai dizer o que é essa alta complexidade. Depois que ele me diz o que é, ele me fala alguns exemplos, né? Ele me fala alguns exemplos de média complexidade e depois ele me fala também alguns exemplos de alta complexidade. De boa? Perfeito? Então vamos lá, devagarzinho. Já sabemos o que é uma proteção especial. Então vamos entender o de média complexidade. São consideradas serviços de média complexidade aqueles que oferecem atendimento à família e indivíduos com seus direitos violados. Mas ó o segredo, é média complexidade, porque é proteção social especial, por quê? Porque os indivíduos tiveram seus direitos violados. Isso é proteção social especial. Se teve direito violado, proteção social especial, simples assim. Mas por que é de média complexidade? Ele vem dizer, mas cujos vínculos familiares e comunitários não foram rompidos. Então, quando o direito é violado, mas o vínculo comunitário e familiar não é rompido, isso significa que a proteção social especial oferecida a essas pessoas, né, é de média complexidade. Aí ele vem nos dar alguns exemplos para essa média complexidade. Por isso que ele fala tais como. Ou seja, são exemplos do que é feito hoje, né? Aí ele fala, olha, serviço de orientação e apoio sociofamiliar, afinal, a família é mantida, plantão social, abordagem de rua, cuidado no domicílio, serviço de habilitação e reabilitação na comunidade de pessoas com deficiência, o vínculo familiar é mantido, medidas socioeducativas em meio aberto. A medida socioeducativa, né, ela pode ser ali em meio aberto ou em meio fechado, né? Então, aqui a gente está falando em meio aberto. Esse meio aberto, medida socioeducativa, né? A gente estuda isso verdadeiramente no SINASE, que é o Sistema Nacional de Socioeducação, né? Porém, o SINASE não está em nosso edital. Então, não irei me aprofundar aqui. Mas, neste momento, ele fala da medida socioeducativa em meio aberto. Obviamente, se é meio aberto, esses jovens, esses adolescentes, porque se é medida socioeducativa, nós estamos falando de adolescentes, perfeito? Tá? Essa medida socioeducativa de adolescentes, prestada em meio aberto, será feito 1. Junto à prestação de serviço à comunidade, ou 2. A liberdade assistida. Tá? Ou a liberdade assistida. Então, prestação de serviço à comunidade ou a liberdade assistida. Tranquilo isso? Beleza?
Tá? Agora é óbvio, né? É óbvio. Quando a gente fala sobre a proteção social especial, como nós já vimos, essa será oferecida no Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Por quê? Porque o especializado, o CREAS, é de responsabilidade, tem como responsabilidade a proteção social especial. Perfeito? De boa? Buscando a orientação e o convívio sociofamiliar e comunitário dessas pessoas, né? Aí ele vem me dar uma explicação, né? A política vai me dar uma explicação. Difere-se da proteção básica por se tratar de um atendimento dirigido a situações de violação de direitos. Nós já sabemos disso. Perfeito, tranquilo. Depois disso, ele vem falar, ok, mas eu tenho a alta complexidade. Amados meus. Se a média complexidade, os direitos foram violados, é verdade, mas os vínculos familiares e comunitários não foram rompidos, obviamente que na alta complexidade, esses vínculos familiares, né, comunitários, estão aí ameaçados ao rompimento. É por isso que ele vem dizer assim, olha, o Serviço de Proteção Social Especial de alta complexidade são aqueles que garantem uma proteção integral. Por que você tem que ter uma proteção integral? Porque o vínculo familiar, o vínculo comunitário foi rompido. Então há uma necessidade de ter uma proteção integral a essas pessoas. Oferecendo a elas, então, em alta complexidade. O direito delas foi negado também, né? E aí eu ofereço a elas a moradia, alimentação, higienização, trabalho protegido para famílias e indivíduos que se encontrem sem referência, sem nenhum tipo de referência social, sem nenhum tipo de referência para aquela família, ou seja, não tem uma mãe que é a referência da casa. Então a família está desestruturada, né? Ou em situação de ameaça, necessitando ser retirada do seu núcleo familiar. Então aquela pessoa está numa situação de ameaça que tem que ser retirada do seu núcleo familiar ou comunitário. Aí ele vem dizer, olha, essa alta complexidade, né, que gera então aí um aspecto voltado para a proteção dessas pessoas que têm, né, o seu vínculo familiar e comunitário em risco, né, é necessário que elas tenham uma proteção integral. Simples. Né? E ele vem me dar uns exemplos dessa alta complexidade. Né? Alguns exemplos que ele cita. Ele fala assim, ó, tais como, né? Ele vem dizer, olha, tais como atendimento integral institucional, casa-lar, república, casa de passagem, albergue, família substituta. Mas família substituta só pode ser alta complexidade. Isso é óbvio, é substituta. A família foi rompida. Família acolhedora, da mesma forma. E aí ele vem dizer, e medidas socioeducativas, restritivas e privativas de liberdade, como a semi-liberdade e a internação provisória e a sentenciada. Aqui a gente também está falando de adolescentes, né, de jovens infratores, né, que estão em medida socioeducativa. Essa medida socioeducativa, né, eles podem estar numa semi-liberdade, aonde no final de semana eles voltam para a casa deles, né? Estudam em escolas da própria comunidade. Isso é uma semi-liberdade, né? Ou a internação provisória, né? Conforme o ECA, não pode ser superior a 45 dias, né, para esses jovens. Ou seja, é antes dele ter sido sentenciado. E depois de sentenciado é quando, então, o juiz da Vara da Infância e Juventude determina, conforme o próprio ECA e conforme o SINASE, né, que ele entre em uma medida socioeducativa, né, e aí, obviamente, privativa de liberdade, tá? Ou semi-liberdade ou privativa de liberdade. Tá? Ele fazendo isso, esse jovem, numa privativa de liberdade, por exemplo, poderá ficar lá até 3 anos por conta daquele ato infracional que ele tenha cometido. Tá? Quando o juiz decide se ele vai ou não
né, estar ali na medida socioeducativa, né, quando ele decide dar a ele uma medida socioeducativa, esse juiz ele decide, então, pelo início da medida. Ele nunca decide pelo prazo total. Ele não tem como dizer, vai ficar na medida socioeducativa por 3 anos. Ele não tem como dizer isso. Ele inicia e fala, iniciou a medida socioeducativa. A partir daí, né, esse jovem pode ficar até 3 anos. Tá? Pode ficar menos, mas poderá ficar até 3 anos ali, conforme, obviamente, o próprio juiz e os relatórios feitos lá pelos especialistas. São 3 especialistas, conforme o SINASE, né? Um pedagogo, um psicólogo e um assistente social, para saber ali as condições de ser reintegrado à sociedade. Perfeito? Então, as medidas socioeducativas, é óbvio que uma pessoa que tem ali a sua liberdade privada, né? Ela tem ali um problema com a sua família. Então, neste caso, obviamente, nós estamos falando de proteção social especial em alta complexidade, né? E o trabalho protegido, né? E o trabalho protegido, perfeito? E o trabalho protegido. Perceba o seguinte, que a proteção social especial de alta complexidade, né, ela tem ali alguns aspectos próprios que, de certa forma, foge até mesmo do CREAS, né? O CREAS ele fica responsável primordialmente pela proteção social especial de média complexidade, né? A proteção de alta complexidade tem ali os seus elementos próprios, como própria república, atendimento integral institucional. Não que essas pessoas não possam ser atendidas também no CREAS, não só podem, como são muitas delas, né? Porém, elas têm aí ações específicas voltadas para tal demanda, né? Voltada para tal demanda. É isso que nós temos aqui sobre a política nacional, né? A partir daí ele me dá algumas informações que a gente precisa basicamente conhecê-las, né? Mas essas informações eu irei tratar aí na próxima aula e última aula de teoria sobre a Política Nacional de Assistência Social. Fico por aqui e até a próxima aula. Valeu, tchau, tchau.